E se você comparar com países da África, como é o caso de Angola, você tem, na verdade, uma tendência contrária, né? Angola tinha um crescimento aí de 22, mais ou menos, nos anos 50, e na atualidade esse número subiu para cima de 32. E o que a gente pode perceber aí? Uma mudança histórica muito por conta da estabilidade, né? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje o nosso assunto do vídeo vai falar um pouquinho sobre demografia e os principais conceitos para a gente poder entender um pouco mais sobre essa área da geografia que trabalha com a população. Vamos nessa! E se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo e compartilhar com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, para que ele conheça um pouquinho mais sobre esses índices que são importantes para a construção de políticas públicas, para entender que rumos que aquela localização está acontecendo e assim por diante. Bom, o termo demografia. Demografia vai significar justamente a área da geografia que estuda a população. Então, a quantidade de população naquele local, a concentração de população naquele local, quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram, quantas pessoas migraram. Para começar, a gente precisa entender como é que esses dados são captados. Em geral, os países acabam fazendo censo num determinado período de tempo, né? A cada 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Por quê? A partir dessa coleta de dados, você acaba tendo uma noção de como é que está a situação da população, certo? E isso não é uma prática moderna, não. Os chineses já faziam isso na antiguidade, os romanos já faziam isso na antiguidade, que era uma forma de você ter um certo controle sobre o que acontecia dentro dos impérios. No Brasil, o censo é realizado a cada 10 anos, né? O último censo tinha sido de 2010 e o próximo seria de 2020. Mas por conta da pandemia, o censo foi reagendado para 2022. E aí a gente entra na questão do primeiro dado que é importante, para a gente poder ter uma noção de população absoluta. O termo população absoluta vai indicar o número de habitantes que tem naquela cidade, naquele estado, província ou naquele país. E o censo vai permitir fazer essa distribuição e esse entendimento da população. Se você observar nesse gráfico aí que está aparecendo na tela agora, você tem um índice populacional muito grande na Ásia, por exemplo, por conta principalmente de dois países, a China e a Índia, que são os dois países mais populosos do mundo. E no ano passado a gente atingiu aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no planeta. Então, esses índices são emitidos pelos países, né? E você tem esse número. E se você observar, os países estão localizados aí nesse top 10. O Brasil está localizado aí. Os dados do censo que foram divulgados em dezembro de 2022 mostram que o Brasil atingiu a marca de 207 milhões de habitantes aproximadamente, quase 208 milhões, e a gente acaba tendo essa numeração. Ah, mas a gente tinha uma previsão aí de 213 milhões de habitantes. De novo, era uma previsão. O censo, por que ele é tão aguardado para ter esse tipo de política? Para você poder ter uma noção de fato, né? Os funcionários do IBGE vão de casa em casa para entrevistar as pessoas e nessa brincadeira você faz uma contagem total da população. E aí a gente vai passar para o segundo termo fundamental, que é o termo densidade demográfica, que é o mais comum de aparecer aí nos gráficos, em questão de vestibular e afins, que é a questão da concentração de pessoas por território. Mas também pode aparecer um outro termo, que é a população relativa, certo? Como é que é feito esse cálculo, né? A demografia vai trabalhar bastante com dados, né? E cálculos que são feitos com uma matemática simples. Você de humanas não precisa pirar com esse cálculo não, tá? Bom, a densidade demográfica é calculada como? É o total de habitantes que tem naquele território dividido pela área que é ocupada por essa população. Então, localidades que têm uma grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, da Rússia, Estados Unidos, China, tem uma densidade demográfica variável por conta da dimensão territorial, né? Se você pensar o caso do Brasil, por exemplo, a gente tem cidades no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que concentram a maior parte da sua população, e também as cidades costeiras, né? Se você pegar, por exemplo, o caso da Rússia, a metade ocidental da Rússia
concentra a maior parte da sua população. Essa densidade, né, nos gráficos, ela vai sempre aparecer numa forma geralmente marcada pelas cores, né? Quanto mais intensa a cor daquele gráfico, mais concentrada é aquela população naquele local. Quanto menor ou mais clara a cor, vai significar que tem menos pessoas naquele local. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da Índia, observe aí na imagem que eu estou te passando aí na tela, a Índia, a área mais a nordeste da Índia, tem uma concentração populacional acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado. E se você for ver, à medida que você vai diminuindo essa coloração desse roxo até você chegar naquele amarelo clarinho, você tem uma gradação para diminuir. E o que pode influenciar essa diminuição, né? A questão da concentração de empregos, a concentração de serem grandes centros urbanos que aglomeram mais pessoas, ou cadeias montanhosas, ou áreas mesmo desérticas que não tem muita população, né? Se você pegar, por exemplo, é o caso do Canadá, né? A parte mais ao sul do Canadá, próximo principalmente à região dos Grandes Lagos, você tem uma concentração maior de população. Enquanto que se você pegar mais para o norte, né, já tem um vazio demográfico, ou seja, a concentração populacional é menor por conta da questão do inverno rigoroso, do gelo ao longo do ano, e isso acaba diminuindo a concentração populacional. Outro índice que é muito importante para a gente poder trabalhar aí, que ele é fundamental para a gente, e que ele indica muitas coisas, é a questão da taxa de natalidade, né? Natalidade, né, vem de nascimento. A taxa de natalidade ela é calculada também por uma conta simples de matemática. Você pega os nascidos vivos, ou seja, se a criança não chegou a viver depois do nascimento, ela não entra nessa conta. Então é o total de nascidos vivos dividido pela população total, certo? E aí em cima disso você multiplica por 1000. Países mais desenvolvidos tendem a ter uma taxa de natalidade menor, né? Por uma série de fatores, né? Seja a questão do alto grau de instrução da sua população, seja a questão da chegada das mulheres a partir dos anos 60, 70 no mercado de trabalho, e aí você tem uma diminuição na quantidade de filhos, porque agora você tem as mulheres ocupando espaço no mercado de trabalho, você tem as mulheres ocupando espaço nas academias e buscando um foco mais na carreira e menos naquele papel tradicional que veio desde sempre na questão da família e na produção de descendentes. E aí você tem casos como países europeus que você tem uma população muito idosa, onde você tem uma taxa de natalidade muito baixa, né? Uma população adulta para mais velha, você tem uma diminuição nessa população. Então esses países tendem a incentivar a imigração para que essas pessoas ocupem postos de trabalho. Se você observar esse gráfico aí que está na tela, você tem aí na esquerda a quantidade de nascidos a cada 1000 habitantes do lado esquerdo, e você tem por linha, você tem indicado aí qual continente, qual fração de continente, no caso das Américas, tem uma maior quantidade de nascimentos ou não, né? E se você for observando, a tendência de todos eles é ter uma queda. E ao mesmo tempo você percebe que o continente que tem a maior quantidade de nascimentos, mesmo em queda, é o continente africano, com cerca de 33 nascimentos a cada 1000 habitantes. Lembrando que essa é uma média do continente, aí depois teria que esmiuçar esses dados para ver por país. Observe essa tabela aí que está aí na tela de vocês, certo? Você tem uma listagem dos países que você tem uma taxa mais alta de nascimentos, né? E são dados entre 2015 e 2020. Você tem Bulgária, Ucrânia, Lituânia, Lesoto, que estão aí nas 4 primeiras posições. A Bulgária com 15,4 nascimentos a cada 1000 habitantes. Nas sequências tem a Ucrânia, provavelmente esses dados vão ser afetados aí por conta da guerra no último ano, né? E você vai seguindo essa sequência. São os países que mais nascem no mundo nos últimos 7 anos. E ao mesmo tempo você tem a listagem dos 5 menores, que tem uma menor quantidade de nascimentos por 1000 habitantes, que são o caso do Catar, Emirados Árabes, Omã, Bahrein e Kuwait, que são os 5 menores, as 5 menores taxas de natalidade do mundo. Então observa aí que você tem localidades que são diferentes, e essas taxas de natalidade elas refletem muito mais as condições sociais, culturais, econômicas daquela região. Vamos para outro dado que ele é fundamental para a gente poder trabalhar, que é a questão
da taxa de mortalidade, tá? Taxa de mortalidade vai pegar o número de adultos mortos, certo? Dividido pelo total de habitantes e também se multiplica por 1000. Então, nesse caso, você vai ter um número também que vai depender aí de alguns fatores, né? A questão de desigualdade social, a questão da criminalidade, a questão de falta de saneamento básico, você vai ter a questão também da falta de acesso a medicamentos, a vacinas, entre outras coisas. Então tudo isso vai acabar gerando uma mortalidade maior ou menor dependendo do local. Se você observar esse gráfico que está aí na tela, você tem uma tendência aí de mortalidade, né? E se você observar a série histórica, né, esse gráfico ele, na coluna da esquerda, né, na coluna vertical à esquerda, você tem o número de mortes por 1000 habitantes, e ao mesmo tempo você tem a série histórica, igual aquele outro gráfico de natalidade. Só que agora está passando a informação da mortalidade. A primeira linha da série você pega aí 1950 a 55. Você tem uma queda em todos os continentes a partir daí, e se você pegar o que tem a maior mortalidade é o continente africano. Por alguns motivos. A exploração colonial, a questão do imperialismo, os massacres que aconteceram no continente africano, você tem também a questão da falta de saneamento em vários desses locais, a questão das guerras civis, você tem também a questão da falta de acesso a medicamentos, vacinas e à saúde básica, né? E ao mesmo tempo, essa tendência ela foi diminuindo até chegar ali até 2020, e o continente que supera a África no conceito de mortalidade nos últimos 7 anos vai ser o continente europeu. No caso do continente europeu é justamente porque tem uma população muito mais adulta para idosa, então a galera vai atingindo a expectativa de vida e o pessoal acaba falecendo por causas naturais ou por doenças, né? Não mais por uma causa de falta de estrutura, saneamento ou qualquer... Agora vamos para o outro dado que ele é muito importante, que ele vai ser uma subtração simples entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que vai ser o crescimento vegetativo. Ele é bem simples de você identificar. Se esse dado for positivo, significa que tem mais gente nascendo do que gente morrendo. E isso vai garantir que você tem um crescimento populacional interessante. E se você tem o neutro, significa que as mortes e os nascimentos estão equilibrados. E ao mesmo tempo, se você tem um dado negativo, significa que é uma população mais adulta para velha e essa população está falecendo muito mais do que nascendo gente. Então, com isso, esse crescimento vegetativo acaba sendo negativo. Tá? É o caso de alguns países da Europa. Aí na tela, eu vou colocar agora um gráfico, né, que vai trabalhar com um comparativo entre 1955 e 2015 entre o mundo e alguns países. A coluna amarela vai significar entre 1950 e 55, a coluna roxa vai significar de 2015 a 2020. Se você observar o crescimento vegetativo do mundo, ele era muito mais alto nos anos 50, no início dos anos 50, do que ele é hoje, na atualidade. E se você pegar alguns exemplos no caso da Itália, a Itália tinha um crescimento vegetativo de 8 positivo, e na atualidade o crescimento vegetativo da Itália está na casa aí do -1, -2, né? Pega aí também o caso da Alemanha, que tinha um crescimento de 10 nos anos 50, e agora, na atualidade, tem uma casa aí de -1, certo? E se você comparar com países da África, como é o caso do Senegal e de Angola, você tem, na verdade, uma tendência contrária, né? Angola, você tinha um crescimento aí de 22, mais ou menos, nos anos 50, e na atualidade esse número subiu para cima de 32. E o que a gente pode perceber aí? Uma mudança histórica muito por conta da estabilidade, né? Nos anos 50, Angola ainda era uma colônia, né? E Angola se torna independente em 75 e passa por um processo repetitivo de várias guerras civis que valem vídeo próprio. E com isso, com a estabilidade que se gera ali a partir dos anos 2000, 2005, 2010, você tem uma estabilidade, então você acaba tendo um pouco mais de estrutura nas grandes cidades, embora você tenha uma população mais rural. Então Angola acaba tendo essa tendência a um crescimento vegetativo muito positivo. No caso do Senegal é bem parecido também. Você tem até os anos 60 o Senegal como uma colônia francesa, e você tem o processo de independência, o Senegal passa por um processo aí de guerra civil, o Senegal ocupa por um leve momento a Gâmbia, até os anos 80,
e forma a Senegâmbia, e com o passar do tempo, o Senegal ele se torna independente mais uma vez, e o Senegal acaba tendo as suas tendências aí de um crescimento maior na atualidade por conta dessa estabilidade política, cultural, social. Agora vamos para mais um dado que é muito importante, né? Que é a taxa de fecundidade. Atenção para não confundir taxa de fecundidade com taxa de natalidade. Taxa de fecundidade você tem alguns indicativos, né? Em geral, o que é mais fácil para você gravar significa a média de filhos que uma mulher tem naquela localidade, seja naquele país, naquela província, naquela região. Então, em geral, à medida que, voltando no assunto, à medida que você tem as mulheres acessando mais o mercado de trabalho, o surgimento de medicamentos anticoncepcionais, planejamento familiar, as mulheres indo para a faculdade a partir dos anos 60 e 70 com um pouco mais de frequência, você tem uma tendência a ter uma diminuição na quantidade de filhos que essa mulher pretende ter. Então, a tendência na maior parte dos países é ser justamente um processo de diminuição na média de filhos que uma mulher tem. Então, observando aí o gráfico, você tem o quê? Você tem a coluna verde da esquerda, que vai significar aí de 1950 a 55. Em rosa, você vai ter a coluna que vai significar de 75 a 80, e depois a coluna azul que vai significar de 2015 a 2020. E cada série de 3 colunas vai significar um continente. Se você observar aí, todos os continentes têm uma tendência de queda, né, com o passar do tempo, e você tem taxas muito menores na atualidade de fecundidade do que eram nos anos 50 ou mesmo nos anos 70, quando você tem a popularização dos métodos anticoncepcionais e a prevenção e a questão da geração de muitos filhos, né? Então você tem uma tendência à diminuição e à queda desses índices. E aí vamos para a última parte do vídeo, que é a questão da mortalidade infantil. Bom, você tem várias formas de você medir a mortalidade infantil, certo? Uma delas é o número de crianças que morreu no parto a cada 1000 nascimentos. Você tem também a mortalidade infantil contada, o número de crianças que morreu de 0 a 1 ano de idade no período aí a cada 1000 nascimentos. E você tem também, por exemplo, um outro índice que vai estar aí na tela, que é o índice de mortalidade infantil a cada 5 anos, ou seja, crianças que faleceram de 0 a 5 anos que vão entrar nesse índice. Qual que é a diferença delas? Basicamente a quantidade vai ser a diferença e a questão do acesso a, principalmente, a questão de exames de pré-natal, a questão de vacinas, a questão de saneamento básico, a questão de infraestrutura, a questão de instrução dessa população. Observa aí no mapa que a legenda vai indicar o quê? Quanto mais escura essa cor roxa, né, que vai desde esse branco quase lilás até o roxo escuro, vai significar, quanto mais forte, significa que você tem uma maior quantidade de mortes de crianças a cada 5 anos nesse gráfico específico. Você tem que tomar cuidado porque dependendo do tipo de mapa da mortalidade infantil, esse dado vai estar diferente, mas o princípio é geralmente o mesmo, a coloração vai indicar a quantidade. Então você observa aí países da África subsaariana com cores bem escuras, e à medida que você vai diminuindo essas cores, chegando ali na média, você tem uma diminuição aí do número de mortalidade infantil. Locais que você tem uma diminuição da mortalidade infantil significa o quê? Que esse local passou a investir em saneamento básico, campanhas de vacinação para as crianças de 0 até os 12 anos, você tem uma tendência maior de acesso a medicamentos, você tem um acompanhamento médico com frequência, você tem também a questão do acesso à alimentação de qualidade, isso também é importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, são alguns elementos que não necessariamente estão ligados com uma questão pessoal. Eles estão ligados muito mais com uma questão socioeconômica e cultural daquela região e daquele local. E com isso, você acaba indicando aí esse desenvolvimento desse país como um todo. Então é isso, gente. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo, comenta aí embaixo se ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia, que vai ser muito bom pra gente, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, dúvidas e desafios chama a Clio.